Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma reflexão aqui astrológica semanal. Bom, gente, essa semana ela vem com uma tendência em quantidade de aspectos mais firmes, né? Não é só a segunda-feira que tem só um único aspecto, mas a gente já sai daquelas semanas que a gente teve aí anteriores com muita oscilação, dias com muito aspecto, dias sem nenhum. E importante que a gente tenha uma fase nova acontecendo agora no domingo. E temos Vênus voltando ali para Áries, né, onde estava antes de iniciar o movimento retrógrado. Então ela vai deixar Saturno ali, que ela estava incomodando ali, estava bem incomodada com Saturno ali no pé, né? Mas vamos ver aí como tudo vai acontecer. Essa lua nova, ela é incomum. Vamos ver aí o que vai acontecer, tá? Bom, se você estiver assistindo aqui pela primeira vez, se não for inscrito no canal, aproveita esse momento para se inscrever. Ou, gente, o que acontece também é que tem pessoas que assistem todas as semanas o vídeo, mas não são inscritas. Então, gente, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, ative as notificações para não perder nada. E curta o vídeo, já pode curtir agora o vídeo aí que você me ajuda aqui na divulgação do canal, tá? Agora, se você quiser ir mais a fundo, a gente tem sessões de membros, né? Sessão de membro, olha, a gente entra mais em detalhes técnicos da astrologia, tem vídeos exclusivos todas as semanas. E temos os cursos lá na plataforma EAD. Eu lembro a vocês que todo o trabalho que eu faço é de astrologia tradicional, astrologia clássica, tá? Então, é legal falar, né? Para não ter nenhuma expectativa aí de temas de astrologia moderna. Mas se você segue uma linha moderna, é super bem-vindo aqui no canal. Se quiser conhecer um pouco mais da tradicional, fique à vontade, tá? Lá na plataforma os cursos são de astrologia tradicional e tem um cupom de desconto para você colocar ali, começar a estudar astrologia ou continuar os seus estudos também, tá? É só pegar aqui na descrição, é só vocês pegarem tanto na descrição do vídeo como tá aparecendo aqui também, esse cupom para colocar lá na plataforma, né? aprenderastrologia.com.br. Vamos falar dessa semana, então. Nós vamos iniciar a semana com a lua fora de curso e a lua vai ingressar no signo de Touro às 4h17 do domingo, na madrugada, tá? E aí, quando a lua ingressa em Touro, ela já vem um pouquinho mais lenta, então o domingo não tem muita velocidade, vocês vão perceber que é um dia meio parado, né? Mas ele tem um clima um pouco ríspido, tá? Porque quando a lua ingressa em Touro, ela já vem se aproximando da quadratura Marte, né? E ela fica exaltada em Touro, e essa configuração de lua exaltada em Touro é uma configuração de manutenção, de fixação, né? Ela é mais acomodada. Só que quando chega a quadratura com Marte, que vai acontecer ali às 10h38 da manhã, tem um clima de rispidez. Então não é só uma acomodação, não é só um clima parado, assim, né? Meio lento. Tem um fator ríspido, que para inícios não é nem um pouco legal, né? Marte tá com um excesso de secura aqui no signo de Leão e sem controle, porque ele não tem nenhuma dignidade essencial aqui, né? E isso vai fazendo com que o clima fique muito ríspido mesmo, né? Um excesso de secura que faz com que a gente tenha que lidar com as coisas de uma forma ríspida. Então, isso corta um pouco o perfil de abundância, né? Então, por exemplo, pode ser uma representação de escassez, pode ser uma representação de secura no trato geral, no trânsito geral com as pessoas, né? E também de coisas bruscas, assim, duras, assim, né? Que acabam surgindo, né? Muito esforço para se ter resultado, por isso que não é bom para inícios. E também eu penso que no sentido de inícios, assim, quando a gente pensa em conversas, em lidar com pessoas, porque aqui não tem paciência nenhuma, é uma configuração ríspida e nervosa, um pouquinho agressiva. Então é isso que fica um pouco elevado, essa rispidez, essa coisa meio do corte, de término, uma coisa assim bem prejudicial, por isso para início não é bom. E se você tiver lidando com alguma atividade, exerça paciência, que pelo menos é o tema da lua em Touro, exerça paciência, não seja ríspido. Eu não recomendo muito o domingo para lidar com atividades de muita complexidade, porque essa rispidez, ela não favorece muito o cuidado, assim, com as coisas de uma forma delicada, né? Então pode ser até uma configuração de nervosismo, né? Para lidar, resolver coisas, assim, não é muito legal. Não é bom também para atividades que dependam de velocidade, de fogo, corte, assim, que usam instrumentos de corte, alguma coisa também. Com esse perfil, acaba não sendo exatamente bom. A gente vai sentindo um pouquinho disso. Agressiva, né? Um pouquinho mais agressiva, robusta, impositiva, assim, sabe? Uma força bruta. Se você inicia alguma atividade nesse momento, acaba tendo que colocar essa força bruta aí para realizar as coisas. É muito esforço
para chegar ao resultado que se pretende. E depois, gente, das 10h38, aí nós vamos ter a fase nova. O momento exato da conjunção de Lua com o Sol é às 16h31. E acontece aqui em 7 graus 46 de Touro. Então, abrindo o mapa exatamente para esse momento, e eu abro para Brasília, temos o ascendente em Libra. Se você estiver trabalhando com signos inteiros, essa conjunção ela já entra na 8ª casa. Touro é o 8º signo a partir de Libra. Aqui na configuração por quadrantes, entra aqui na casa 7 ainda. Agora, quando a gente pensa num contexto coletivo, assunto do clima político, de forma geral, assunto coletivo, tanto se ela estiver na 8 como estiver na 7, jogam o assunto lá para o lado de fora. Então, a casa 8, por exemplo, ela representa o campo econômico de outros países, como a casa 7 representa os próprios países, do lado de fora do nosso país, que está aqui na 1. E aí essa conjunção tem a Lua mais forte que o Sol, só que ela tá combusta, invisível. O Sol tá peregrino aqui, não tem controle nenhum aqui no signo de Touro e a Lua tá exaltada. E é uma configuração para os luminares estranha. E ela é mais estranha, gente, porque assim, a Lua nova acontece depois da quadratura de Lua com Marte. Só que o próximo aspecto da Lua, o que vem depois da fase nova, é um sextil da Lua com Saturno, olha, que nem aparece aqui. Vai demorar para acontecer. Esse sextil vai acontecer, gente, à noite, quase no fim da segunda-feira. Porque olha só onde está. O Saturno está em 27 de Peixes. E quando a Lua sair aqui da conjunção, ela vai ficar um pouco fora de curso. Então, o que vem depois da fase nova é uma condição fora de curso para a Lua. E isso é uma condição descontrolada, né? Então, quando a gente pensa nos próximos 15 dias até a fase cheia, num contexto coletivo, ainda esse jogo internacional, ele é propenso às coisas saírem um pouco do controle, estarem ainda num clima agressivo, competitivo, né? Que acabou pegando bem essa temática, né? E puxa a atenção lá para o lado de fora. Então, podem ser 15 dias que ainda tenha esse perfil bem ríspido, pegando tanto a casa 7 como a casa 8. Para você, no sentido de iniciativas, eu recomendo, aliás, eu recomendo todo domingo, gente, para ter cautela com os inícios, exatamente porque a gente tem uma quadratura de Lua com Marte, e depois Lua nova e depois Lua fora de curso. E aí isso vai fazendo com que o que a gente inicie nesse momento não ande nem para frente nem para trás, mas seja sujeito a muito esforço, né? A uma coisa muito dura, difícil de fluir, sabe? Aquela rigidez do que você inicia, a coisa não flui, não anda, né? Fica estancada ali onde está. Então, não é uma configuração boa. Tem o excesso de secura nesse domingo, ela é ríspida, impositiva, e acaba sendo aí um perfil desagradável. Então, gente, esses próximos 15 dias, eles podem ser bem estranhos, sujeito a coisas muito incomuns no ambiente internacional, principalmente, né? Aqui a gente tem Libra no ascendente e Vênus está ainda exaltada, mas ela está ainda próxima de Saturno, né? Por quadrantes na casa 6, mas aqui, se for por signos inteiros, ainda pega a casa 6 também, né? E o que acaba sendo também para configuração de país, nada muito legal. É um clima meio parado, voltado para a infraestrutura, as coisas não evoluem, tem um clima de insatisfação. E, gente, então, esse período dessa alunação, ela é uma alunação chata. Ela fica, no tema nacional, ela vai ficar muito presa em coisas bem das preocupações cotidianas, né? Ela fica bem presa a esses assuntos, tanto da infraestrutura como de insatisfações globais, assim, né? Insatisfações gerais do povo com o clima cotidiano, com as coisas das soluções dos problemas diários. É uma alunação bem chata que nós vamos ter nesses 15 dias aí seguintes, tanto no ambiente internacional como no ambiente nacional também. Ela é bem reclamona, insatisfeita, né? Para nós aqui no Brasil não é muito interessante também. E esse tema de casa 6 pega em infraestrutura geral, não só o assunto ligado à saúde, mas a estrutura do país, campo produtivo, indústria, as classes de trabalhadores, fica bem nesse ponto. Uma lua nova chata. E aí, gente, como eu falei, olha, vai ser às 16h31.
O próximo aspecto da Lua é às 23h51 da segunda-feira, dia 28. Vai ser o sextil entre Lua e Saturno, tá? Então, desde que a Lua passar pela fase nova, ela vai ficar um pouco fora de curso. Ela só vai começar a mostrar, se aproximar aqui desse aspecto de sextil lá para amanhã da segunda-feira, madrugada da segunda-feira. Então, a gente vai ter algumas horas com a Lua fora de curso. Isso que acaba atrapalhando um pouco o perfil da Lua nova. Agora, na segunda-feira, o único aspecto que a gente tem é esse, que a Lua sextil com Saturno às 23h51, no final do dia. Então, a gente está sentindo durante a manhã toda, até a noite, aumento dessa influência. A segunda, ela vem parada, tá? Mas ela vem calma, pelo menos. O sextil é um aspecto fácil, tem a Lua exaltada, agora sim, a Lua não está mais com aspectos difíceis. Ela tanto vai ter aqui a proximidade de aspectos fáceis com os nodos lunares, um pouquinho antes de chegar ao aspecto com Saturno. Como está em Peixes, aqui o Saturno com o nó do norte, o nó do sul em Virgem são signos frios, a gente tem um clima meio... Ele é tranquilo, ele não é assim parado, travado, porque tem um sextil com Saturno num signo mutável, com os nodos também, mas não é um dia assim... de muita agilidade, não é um dia assim de tema imprevisível, assim, não é agitado. Pode ser um dia bem comum, assim, sabe? Sem grandes coisas, assim, a segunda-feira, dia 28 de abril, tá? E depois a Lua vai se aproximar ainda do sextil com Vênus, que tá bem aqui, olha, já no último grau do signo de Peixes. Só que esse sextil ele vai ser perfeito na terça, 2h17 da madrugada. E aí ele já fica bem legal, porque aí tanto o Vênus está na exaltação, se afastando de Saturno, como ela se beneficia ainda do sextil aqui no ponto onde ela tem domicílio. E aí a gente vira de segunda para terça com um clima tranquilo, legal. Se você fica acordado durante a madrugada, tanto se você estiver trabalhando, estudando, não fazendo nada, vai sentir essa calmaria, um clima mais satisfatório, pode ser interessante inclusive para lidar com aquisições, com investimentos, com os temas do campo romântico também, uma característica boa para tema artístico, para o processo criativo também, é bem legal. Então vai ser perfeito às 2h17 da terça, e depois a Lua vai ficar um pouquinho só fora de curso. Ela ingressa em Gêmeos às 3h34 do dia 29 e já vem bem movimentada. Então, a terça-feira a gente vai sentir aí bastante movimento. As coisas vão ficar muito ágeis, rápidas mesmo. O clima, ele sugere novidades, mas ele não tem exatamente um clima de imprevisibilidade, assim, pensando em problemas. Bom, quando a Lua ingressa em Gêmeos, ela tem um perfil um pouco desorganizado, porque é um ponto onde ela não tem poder. Como é um signo mutável, a Lua também é um astro úmido, e Gêmeos também, né? Umidade do ar. Então, a gente tem, assim, uma agilidade, às vezes um pouquinho mais... Não é tanto só a pressa, mas ela é um pouquinho oscilante. Só que logo que a Lua ingressa aqui no signo de Gêmeos, olha, ela já vem se aproximando do sextil com Marte. E como Marte está em Leão, então tanto ele é seco como o Leão é seco, vai acrescentar um pouquinho mais de secura para o dia. E essa oscilação natural da Lua em Gêmeos, ela fica mais estável. Não é exatamente calma, né? Marte não tem tema de calmaria, mas ela fica mais estável. E isso vai fazendo com que a gente tenha muita facilidade para empregar as coisas, resolver, produzir, lidar com o que for, tá? Então, o momento do sextil entre Lua e Marte é às 11h28 da manhã. Então, amanhã da terça tá legal para emprego de, assim, tomada de iniciativa, realização das coisas em um nível prático. Se você tem algo já marcado durante esse momento, vai conseguir realizar sem complicação e impulsiona um pouquinho mais da coragem, a tomada da iniciativa, até arriscar um pouquinho mais, impulsiona. E para tudo que depende, assim, de um esforço direto na produtividade e tal, também se realiza. Então, é um dia legal. Só que aí depois desse momento, na terça-feira, não teremos novos aspectos. Nós vamos ter o próximo aspecto na quarta, dia 30, 2h50 da madrugada, que aí vai ser o sextil entre a Lua e Mercúrio. Desde que a Lua passa pelo aspecto com Marte, ela já começa a se aproximar do sextil com Mercúrio. E vai ser legal aí a terça, tá? Tá um pouco parecida com a sexta-feira, dia 25, tá? Bem parecida, e essa característica ela é bem versátil para a questão da comunicação, para os assuntos que dependam assim de
trânsito geral, tema comercial, assunto que envolva números, dados, né? Para estudar também. Eu só penso assim, ó, que para estudar não exatamente para muito aprofundamento, mas naquele momento que você está com algum novo estudo, assim, para trazer novidades para as coisas que você está estudando, é legal. Tudo se desenrola de uma maneira bem simples, bastante descomplicada. E, assim, é um perfil também para se colocar com as palavras que acaba sendo mais fácil, ele não se perde muito, não é um clima ruim. Vai ser na madrugada, às 2h50, mas a gente vai perceber essa influência desde a terça. Depois que a Lua passar pelo sextil com Marte, a gente já vai começar a sentir essa influência. Então, a terça-feira toda tá muito descomplicada, fácil de levar, se atinge objetivos, tem um clima conciliatório também, é fácil lidar com as coisas. A terça-feira boa aqui. E depois, gente, na quarta, então, 2h50, sextil entre Lua e Mercúrio. E 13h58, a Lua chega a uma conjunção com Júpiter. E geralmente, assim, as conjunções de Lua com Júpiter, elas movimentam um pouco no sentido de novidades, de agitação, de coisas diferentes. Tem um fator um pouco curioso, parece que leva a uma grande abertura de muitas coisas ao mesmo tempo. E, gente, tem que ter um pouquinho só de cautela, porque quando a Lua chega aqui a conjunção com Júpiter, ela já está muito próxima de quadratura aos nodos. Então, se você estiver pensando em ousar demais aí nas suas iniciativas, vai precisar de bastante estratégia, tá? Porque o clima aqui, ele é bem movediço, ele fica um pouco instável. Observando só a conjunção de Lua com Júpiter não gera mau humor, mas ele é excessivamente confiante, eu penso, sabe? Otimista demais, às vezes viaja demais na maionese, assim. Aqui já tem muita falta de secura aqui, gente. Essa falta da secura deixa tudo meio bagunçado. Então, a gente pode ter aqui a quarta-feira ali para o começo da tarde, amanhã e à tarde, um pouquinho agitada, e não que necessariamente seja um clima de mau humor, de pessimismo ou de muita tensão, mas ela é meio bagunçada, meio desorganizada. Que eu penso é que talvez você sinta um pouco menos se tiver com uma organização muito rígida. Outra coisa que pode acontecer também, mesmo quando você lida com atividades que tenham muitos protocolos, assim, é a dificuldade de se manter no passo, porque desvia a atenção, às vezes a dificuldade para se concentrar nos assuntos. Tudo é divertido, tudo é interessante, acaba perdendo um pouquinho disso, tá? Assuntos que envolvam viagens, assuntos jurídicos, assuntos internacionais, assuntos espirituais ligados à espiritualidade, religiosidade, esoterismo, campo místico, mundo da aviação também, podem sofrer aí um pouquinho com essa inconstância aqui geral. Depois que a Lua passa pela conjunção com Júpiter, ela vai se aproximar da quadratura Saturno aqui, olha, tá vendo? Saturno tá aqui em 27. Um pouquinho antes, né, ela chega à quadratura com os nodos e depois a quadratura com Saturno. Só que isso vai acontecer na quinta-feira, na 00h48, é o momento que ela chega exatamente à quadratura com Saturno. E um pouquinho antes, umas horinhas antes, ela já vai chegar aqui à quadratura aos nodos. E aí depois, então, à tarde, à noite da quarta-feira, é que pesa um pouco, na verdade toda a quarta vai pesar um pouco com esse clima oscilante aqui, com esse clima um pouco insatisfeito, meio perdido, desorganizado, meio desorientado, sujeito a imprevisibilidades. Agora, na quarta ainda, quando for 14h16, nós vamos ter Vênus deixando aqui no signo de Peixes, ingressando no signo de Áries. Bom, e foi o que eu falei para vocês. Primeiro, assim, ela sai da exaltação, né, que é um ponto onde ela tem aí um pouco mais de força, entra no ponto do detrimento, que não é exatamente bom, mas ela deixa aqui o Saturno de lado para trás, né? Então, pelo menos sai de perto de Saturno. E quando Vênus ingressa no signo de Áries, essas questões que envolvem os temas de Vênus, elas ficam mais agitadas, então assim, uma competitividade mais voltada para desejos, ela fica mais impulsiva. Isso pode ser tanto no tema do amor, do romance, atendimento dos prazeres e satisfação da vida de uma forma geral, com dinheiro também. Então tenha cautela para início assim de investimentos ou aquisições. A quarta também não é legal, mas a quarta não é legal muito para muita coisa, porque tem a Lua em conjunção com Júpiter, mas já se aproximando de quadratura com os nodos e com Saturno, a quarta-feira ela tende a ser bem bagunçada, bem desorientada, certo? E também porque a Lua passa pela conjunção com Júpiter no detrimento, e por isso não ajuda muito, certo? Então, quarta-feira, meio instável,
E cautela, então, se você estiver pensando em adquirir alguma coisa, em lidar com atividades que dependam do senso estético, artísticas ou artesanais, não é exatamente bom. Para o campo do romance, fica um pouquinho agitada, tem uma tendência mais imprevisível, mais competitiva também, pega um pouquinho nesse ponto. Bom, e aí na quinta-feira, que é o momento em que a gente tem aí a Lua em quadratura Saturno como primeiro aspecto, que vai ser à 00:48. Então, a gente vai começar a quinta meio chata. Assim, é uma configuração Lua em Gêmeos, quadratura Saturno em Peixes, pensa numa coisa desorganizada, bagunçada mesmo. Então, a gente pode sofrer um pouquinho com esse perfil, tá? Mas, na verdade, a gente já vai sentir isso desde a quarta. Como eu falei para vocês, a quarta tarde, à noite, já vem com essa tendência bem desorientada, desorganizada, bagunçada. Ela tá bem com esse perfil, tá? Por isso não fica muito legal. O ponto ápice, então, é 00:48. Depois disso, a Lua vai ficar fora de curso até as 4h22, tá? Quando for 4h22, ela ingressa aqui, 4h22, ela ingressa aqui no signo de Câncer. E estando em Câncer, pelo menos ela vai ter domínio aqui. Ela tá no ponto onde ela tem domicílio. Tem uma configuração mais aconchegante, da Lua posicionada no signo de Câncer, só que o primeiro aspecto da Lua já até aparece aqui, ó, é a quadratura com Vênus, aqui no signo de Áries. E esse clima, ele vai pegar um pouquinho nas insatisfações gerais, tá? Então, em termos de clima, a quadratura vai ser perfeita às 4h57 da madrugada, então a madrugada toda a gente vai pegar um pouquinho esse perfil aqui meio chato, tá? Então, incentiva um pouco de insatisfação. Para o mundo feminino não é muito legal, para os temas financeiros também, então para fazer economia, assim, acaba sendo bem chato. Tem um perfil que eleva um pouco a competitividade, para o campo artístico também não é muito bom, né? Acaba não sendo muito interessante. Agora, gente, esse momento é 4h57 da madrugada, e daí a Lua não tem novos aspectos, só que ela não vai ficar fora de curso, como a gente viu no domingo, porque, olha, ela já ingressa aqui, se aproximando também do sextil. Só que esse sextil, ele vai ser perfeito só na sexta, 00:45. E por isso a gente, mesmo que não tenha novos aspectos na quinta, no período útil inteiro, né? Porque a quadratura com Vênus é 4h57 da madrugada, a gente não vai ter a Lua fora de curso, ela vai estar se aproximando do sextil. E olha, é legal, bem legal, porque assim o Sol ele tá na exaltação da Lua e a Lua tá no próprio domicílio, então isso acaba sendo muito interessante para a Lua. E na quinta-feira, depois que a Lua passar por esse aspecto, ela vai gradualmente aumentando a influência do sextil com o Sol e vai ser interessante para a manutenção dos assuntos. Então a quinta-feira vem calma. Quando a gente acordar na quinta-feira, que já passou da quadratura com Vênus, vamos sentir aí bastante calmaria, né? O momento perfeito do sextil entre Lua e Sol é 00:45 da sexta, mas desde a manhã da quinta, tarde, à noite, a gente já vai sentindo essa influência forte. Bom, aí o que fica legal na quinta-feira durante esse período, manhã, tarde e noite? Manutenção dos assuntos. A Lua tá num ponto, tá super beneficiada, e isso acaba sendo bem interessante para você lidar com o processo criativo, por exemplo, dar vida aí à sua criatividade. Ela é interessante também para aconchego, ela é interessante para lidar com qualquer assunto que você tenha como um quadro mais melhoria da qualidade das coisas, e o campo da economia, cuidado, administração, muito interessante esse sextil. E o clima vai ser bem calmo, tá, gente? Então a sexta-feira, então a quinta-feira, tarde, à noite já vai estar, manhã, tarde e noite vai estar bem calmo e vai carregar ainda para a virada da sexta-feira. Então, quando a gente tiver aí esse momento perfeito à 00:45 da sexta, dia 2, depois que a gente tiver aqui o sextil entre Lua e Sol, 00:45 da sexta, dia 2, a Lua vai começar a se aproximar da quadratura Mercúrio, tá? Então, aqui ela tá em 17:41 e o Mercúrio em 17:41. E esse momento vai ser às 10h37 da manhã. Ele não é exatamente bom para campo comercial, ele não é muito bom para fala, né, diálogo, essas coisas do dia a dia acabam ficando um pouquinho mais agitadas. Mas como são dois astros que têm essa relação bem cotidiana, eu não penso em um clima ríspido, assim, de mau humor, de problemas muito graves, assim, né, porque são astros muito voltados aos temas da vida diária, tá?
Então a gente vai pegar um pouquinho dessa influência, mas depois das 10h37 na sexta-feira não teremos novos aspectos. Aí o que vai acontecer, olha, é que a Lua vai começar a se aproximar do trígono com Saturno. Então a gente vai sentindo o aumento desse trígono desde as 10h37, e como o Saturno ele tá aqui pelo menos no próprio termo, né? Ele já não tá mais peregrino no signo de Peixes. Mas aí a gente vai tendo um clima mais calmo. Então a sexta-feira vem com o período do meio da manhã em diante, já com um pouco mais de manutenção dos assuntos, calmaria, né? As coisas não têm uma velocidade grande, elas estão bem administrativas. Não é ruim, pode até ser interessante se você tiver que lidar com algum tipo de atividade um pouco mais complexa, que exige aprofundamento, ou estudos, ou análise de relatórios, dados, coisas assim que dependem de um aprofundamento, pode ser muito legal. O clima em si, ele é um clima simples de levar, ele não tem uma tendência ruim. Para o campo criativo pode ser interessante, para o campo da abstração, atividades místicas também pode ser bastante interessante. E o momento perfeito do trígono entre a Lua e Saturno vai ser no sábado, 5/2. Por isso que a tarde e a noite da sexta-feira vão ter essa influência e até a madrugada do sábado. Então, nesse momento aqui em que a Lua chega com o trígono exato aqui com Saturno, tá? Então, é bom também para quem tem facilidade de relaxar, pode relaxar bem aí. Na noite entre sexta e sábado, relaxa bem. Depois que a Lua passa pelo trígono com Saturno, ela vai ficar fora de curso até as 8h29, ingressa no signo de Leão, olha, já vai ingressar em Leão aqui pertinho de Marte. Antes dela chegar à conjunção com Marte, ela vai chegar ao trígono com Vênus, tá? E o que a gente tem, então, é que quando a Lua ingressa em Leão, ela já cria um clima bem mais motivado, energético, vivo, né? Bastante vibrante, já tem um pouco mais de calor aqui, acentua mais o calor, e a gente vai sentindo essa vibração bem presente. Vai acelerar um pouquinho o ritmo, mas não muito. Leão é um signo fixo. E aí, quando for 11h32, a Lua chega ao trígono com Vênus. Olha, é uma configuração que incentiva o quê? Diversão, entretenimento, satisfação. Ela não é assim descontraída, leve, né? É um trígono que tem uma secura mais forte envolvida, mas é boa. E até para os temas ligados ao campo financeiro, aquisições, bem legal. E eu também penso, como acontece muito no comecinho dos signos, a Lua tá em 1h41 também, aqui, ó, Vênus 1h41, pode ser legal para dar início em algum movimento novo, assim, que necessite de quadro criativo, necessite do senso estético. Pode ser legal nesse sentido. É um trígono bem empolgado, tá, gente? Ele tem uma configuração de empolgação forte, assim, né? Esse calor do fogo impulsiona bem. Interessantíssimo aqui esse trígono entre Lua e Vênus. E aí, depois que a Lua passa pelo trígono com Vênus, 11h32 da manhã, ela vai se aproximando da conjunção com Marte. Essa conjunção acontece exatamente às 21h12, mas então a gente vai conseguir sentir isso já desde as 11h32, cada vez aumentando mais. Chama um pouco a atenção esse fator mais ríspido, né, do Marte no signo de Leão. Então aqui é ter cautela com a rispidez, né? Novamente, como a gente já visto já lá no domingo, é uma configuração mais ríspida, ela impulsiona um pouco mais da coragem, até se você estiver precisando de uma coragem adicional aí para tomar alguma iniciativa. Todo sábado vem com um pouquinho desse perfil, impulsiona mais, né? Incentiva mais, ela joga uma energia mais para frente. Mas tem que ter um pouquinho de cautela aí com agressividade, com essa rispidez aí da secura de Marte aqui no signo de Leão. Nenhuma configuração de Lua com Marte em conjunção, quadratura ou oposição é muito legal. É só ter cautela, assim, tanto com exageros na atitude, mesmo que impulsione um pouco mais da coragem, é ter um pouquinho de cautela, e com rispidez também, principalmente rispidez para lidar com as situações, uma brutalidade, assim, para lidar com as coisas, ficar meio pesado, assim, e também com as pessoas, né, de uma maneira geral, tá? Então, tenha um pouquinho de cautela. 21h12, depois desse momento a gente não tem novos aspectos da Lua, e a Lua vai ter o próximo aspecto que vai ser a quadratura com o Sol marcando a fase crescente, só que vai ser no domingo que vem, no dia 4 de maio, aí eu volto e a gente conversa mais na próxima semana sobre essa influência, tá bom? Então, viram, gente, tem bastante aspecto, a maioria da Lua, na verdade, todos os aspectos mesmo são os da Lua. O que a gente tem de importante, então, é a fase nova e a mudança de Vênus para o signo de Áries.
Mas olha, tem dias bem legais. Eu vejo assim a terça-feira como um dia que movimenta bem, assim, ele tem bastante agilidade. Quinta e sexta, depois que a Lua passa pela quadratura com Vênus, já fica bem legal. E é isso que a gente tem para essa semana. Hoje, olha, essa semana dá para se programar e para colocar algumas coisas em andamento, né? Não tá tão ruim. Mas é isso. Aí a semana que vem a gente volta então para conversar mais aí como o tempo vai fluir. Já tá se aproximando o momento aí que Saturno ingressa ali em Áries, né? Então é isso. Ótima semana para vocês. Muito obrigada a quem assistiu. Não esqueça de curtir. Me siga também pelo Instagram aqui. Até a próxima semana, então. Até mais.